E o canal, praticamente, o Desimpedidos, na época, tinha só o nome e umas coisas gravadas com o Kaká em Madrid. Fiquei lá um tempo, começamos a desenvolver o conteúdo, aí entrou o Mil Grau, tá, a gente fez tudo aquilo. E hoje, né, todo esse tempo depois, né, trabalhei lá, fiquei um tempo, depois fui pro SBT, mas isso foi lá em 2013. E passado todos esses anos aí, 8 anos depois, menos, 7 anos depois, aí eu criei um canal de futebol, que modéstia à parte é bem melhor que o Desimpedidos. Que aí eu sou sócio também desse canal, né? No Aham. Desimpedidos eu era funcionário. Eu, Mauro Betting, Boa. Mano, pé. Alfinete, que era do Pânico, Uhum. Renato Albani. Sim. A esse canal, eu não apareço, eu só dirijo, sou produtor executivo e diretor. E é feito dentro da Snack, né? Produtora da Snack. Tá muito legal, muito legal. Se você não conhece, entre Futebol Raiz. Bacana Maravilha. demais. Cara, e a primeira coisa que eu observando o seu trabalho que me vem à mente é como que você dá conta de tanta coisa, cara? Confiando nas pessoas, delegando função, não se apegando às coisas, tendo pessoas que você pode confiar, trabalhando com pessoas boas, competentes. Se você tá cercado de pessoas boas, você só tem que distribuir, velho. Você só tem que estar atento, você tem que desapegar, né? Sim. Desapegar. Pra delegar, você tem que desapegar. E confiar nas pessoas, cara. Trabalhar com pessoas boas. Se você pegar, quiser economizar na equipe que você tem, ou não abrir um percentual maior do negócio que você vai se envolver, porque você é ganancioso, ambicioso, você não vai viabilizar. Então, você quer viabilizar bastante coisa, você tem que abrir mão de algumas coisas. Você tem que abrir mão de, talvez, percentual, você tem que abrir mão, talvez, de você estar vendo todo o processo. Por exemplo, no Raiz, Hum. eu vejo todo o processo, mas eu não coloco a mão em todo o processo. Tem uma parte do processo que eu ainda quero tirar a mão, que é o momento da gravação, que eu estou presente. Eu quero não estar presente. Então, a parte de criação eu faço junto com o Alfinete. Dá um exemplo de um negócio, Sim. né? Então, a parte de criação é feita com o Alfinete. O Alfinete escreve o texto. O Alfinete é o roteirista também. Ele era roteirista do Pânico, escreve super bem. Escreveu, me manda o texto. Eu dou uma lida, faço pequenas alterações, muito poucas, mando pro Mauro. Mauro grava o off. Mauro também tem o tempo dele, tá? O Mauro é uma estrela, um dos caras mais pica do futebol. Então o Mauro tem o tempo dele, ele vai mandar o off de volta. Eu pego esse off e mando pra equipe de edição. Eu tô no meio do caminho de todas as pessoas, Entendi. mas eu não. Aí eu mandei pra equipe de edição, que é os caras que eu confio demais, é os caras que trabalham comigo há muitos anos. Eles fazem a guia. Voltou a guia, eu marco o estúdio. Com a guia, a gente grava o programa. A guia é tipo um pré-VT, digamos assim. Aí é feito o programa. Depois que o programa é feito, volta para edição. Eu assisto a edição. Cada programa que passa, menos alteração eu tenho que fazer, porque a gente está mais em harmonia. Então eu falo que assim, vamos falar de direção, que é de televisão, de audiovisual, que é o que eu conheço. Quanto menos você fala, quanto menos você tem que fazer alguma coisa, melhor seu trabalho está sendo feito. Entendi. Se eu tiver que interferir muito no trabalho dos outros, é que eu tô fazendo cagada. Entendi. Se eu tiver que ficar, ó, mano, não, ou não é isso. Aquele cara que tá gritando, falando que o cara tá fazendo errado, ele tá fazendo o trabalho dele errado. Porque ninguém entendeu o que ele quer. Então, quanto menos eu tenho que falar para as pessoas o que elas devem fazer, mais eu tô fazendo o trabalho certo. E todo mundo tá fazendo certo. Maravilha. E nesse processo de delegação, né? Você tem uma equipe que ela é multitarefas ali em vários projetos ou você normalmente forma uma equipe para cada projeto? Depende. Por exemplo, os caras da edição, eu não abro mão dos caras, assim. Porque eu comecei como editor, né? Comecei como editor na... Não, comecei antes, outras coisas, mas assim, na TV como editor. Eu fui estagiário na Jovem Pan, fiz um monte de coisa, mas assim, que eu digo que eu comecei mesmo foi como editor. E eu falo, isso aqui a gente tá ao vivo, né? Isso aqui Sim, é ao ao vivo, vivo. isso é ao vivo. Então, aqui a gente tem o corte de câmera, tudo bem. Mas, então, o corte é importante, claro que é importante. Mas vamos supor que isso aqui fosse gravado. O meu, no momento, é gravado. O editor é o único cara que consegue consertar uma cagada do apresentador, do diretor, do câmera, do operador de áudio. Então, para mim, o cara mais importante de toda a cadeia audiovisual, obviamente,
com exceção do conteúdo que é ao vivo, porque aí não tem edição, mas o que é editado, muito mais que o apresentador, que o ator, que o operador de áudio, que todo mundo é o editor. E eu comecei como editor, né? Então eu tinha uma visão do processo final, pegava todo o material feito, então eu via uma cagada do operador de áudio, do cara da câmera, tal, e na edição eu tinha que consertar. Então, se você tem que ter... Para mim, o camisa 10 de uma equipe de pós-produção, de audiovisual, é o editor. Então, esses caras é o cara que eu mais falo assim, meu, você tem essa verba aqui, ó. Onde você vai priorizar? Primeiro eu vou acertar a edição. Boa. Entendeu? Eu vou ter esse cara. Você vai pegar dependendo do técnico de futebol, eu falo, não, eu quero ter um bom goleiro. Não, eu quero ter um bom centroavante. Depende, cada técnico pensa de um jeito. Eu penso, prioriza a edição, valorize a edição. Porque se os outros fizerem merda, esse cara vai consertar. O contrário não acontece. Se você pegou o melhor câmera, o melhor não sei o quê, o melhor não sei o quê, mas deu uma cagadinha ali no meio, ou não, ou senão, todos esses caras são bons, o editor é ruim, não adianta nada. Entendi. Você pegou, todo mundo é bom, se o editor é ruim, não adianta nada. O programa fica uma merda. Entendeu? O Pânico é a maior prova disso. Não que os caras eram ruins, mas o Pânico produzia um conteúdo gigantesco, um bruto enorme. E os caras resolviam na edição, assim, muito. Revolucionaram muito. Foi cortes que eles faziam e tudo mais. Isso, foi na escola do Ricardo, que foi o segundo diretor do Pânico, que é um cara... Hoje é o diretor de Encrenca, o cara manja muito de edição e começou com essa coisa de edição não linear. O que seria edição não linear? É a edição que todo mundo faz hoje, que é a edição de Final Cut, de Premiere. Antes disso era a fita, né, que editava. Então ele era um cara que, se eu não me engano, ele já trabalhava com produtor audiovisual e tal. E ele foi um dos primeiros caras a mexer em Avid mesmo, tal. Por exemplo, eu fui um cara que comecei a mexer cedo. Comecei a mexer lá para 2001, 2002. Mas ele foi tipo 97, sei lá, 99. Os primeiros caras a mexer... ver um Avid, que era um Avid, era uma máquina da Apple que só rodava o Avid. O Avid era um software de edição. Era muito caro, eram outros tempos. Hoje em dia, você edita um vídeo no celular. Exatamente. E ele começou a implementar isso aí. E aí, obviamente, ele criou uma escola de figuras aí, de caras bons. E hoje a gente tem muito cara bom de edição e tal, né? Mas tem muitos caras bons, você joga na internet, você vê... a edição, porque eu falo que a edição teve 3 momentos. A gente teve o primeiro momento lá atrás, que era do filme, né? Que o cara filmava, então tá filmando ali. Então ele tem que fazer rápido aquilo, né? Não pode desperdiçar o tempo, né? Take 1, pô, deu certo no take 1, porque o filme é muito caro, né? O filme para filmar, cinema. E aí, como que era editado aquilo? Era na moviola, você juntava um filme no outro e rodava. Beleza, esse é o primeiro momento. Que esse primeiro momento, ele parece mais com o que a gente tá. O do meio que é o mais louco de todos, que é o das fitas onde eu comecei a aprender, antes de aprender a mexer no digital. Que é editar a fita, né? Editar VHS, que é passar de uma fita para outra. Isso é a coisa mais louca que tem. Porque o sistema que a gente edita hoje, o digital, ele simula o que era no passado. Você tá vendo numa tela as tripinhas e você joga lá. Mas é muito parecido com o que era antes, só que dava muito mais trabalho você juntar as coisas e tal, fazer o efeitinho, fazer a fusão e tal. Mas, enfim, eu fui todo esse apanhado aqui, mas é porque eu valorizo muito a edição e é um assunto que eu gosto muito. Boa. Bacana.